Antes das multidões, existiam apenas 12. Antes das grandes colheitas, houve o investimento intencional na vida de poucos. Como a maior mensagem da história alcançou os confins da Terra, existe um modelo original de expansão que precisamos resgatar. Assista, reflita e mude a sua visão. Jesus, o multiplicador. Recebamos com uma salva de palmas Pastor Eleilton Freitas, pastor da Promessa Aeroporto, em Campinas. Mateus capítulo 9, encontraram? Versículo 35. Esse texto diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Amém? Você pode fechar os seus olhos, sentado mesmo? Senhor, tua palavra foi lida, nós acreditamos num Deus que fala por meio da Escritura e suplicamos ao Senhor nesta oportunidade que o Senhor use esse trecho da tua palavra para ministrar ao nosso coração nessa tarde. No nome de Cristo Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Vamos lá refletir um pouco sobre Jesus, o multiplicador. É sempre um desafio falar assim logo depois do almoço, e caso alguém perto de você comece a dar uma pescada, né? O Fabiano disse aqui no início que Jesus nos faria pescadores de homens, mas não é nesse sentido não. Então, se alguém começar a pescar, você dá uma cutucada na pessoa aí, para ela ficar acordada e desperta. Bom, vamos lá. Vamos falar então sobre Jesus, o multiplicador. Ok. Nós não temos dúvidas de que Jesus foi um multiplicador. Ali por volta do ano 26 da nossa era, ele começou o seu ministério público pregando o Evangelho. Saiu de uma cidadezinha pequena, alguns historiadores falam de 500 habitantes, outros 1.500, mas fato é que Nazaré, na Galileia, era uma cidadezinha bem pequena, e ele começou a pregar na Galileia, chamou 12 discípulos, tem um momento no Evangelho que ele envia 70 discípulos. Lá no Pentecostes nós temos 120 pessoas que foram cheias do Espírito no dia que o Espírito veio e inaugurou a nova era do Espírito. Mas Paulo diz que antes da sua ascensão, antes mesmo do Pentecostes, ele apareceu para mais de 500 pessoas. Então nós não temos dúvidas de que num curto período de tempo, muita gente começou a seguir a Jesus. As boas novas do reino de Deus se espalharam muito rapidamente e muitas pessoas começaram a seguir Jesus. É claro que o Evangelho mesmo conta para a gente de multidões seguindo o Senhor, mas ele nunca se impressionou com essas multidões. É claro que ali haviam muitos admiradores, muita gente empolgada, mas mesmo assim, mesmo tirando todos esses admiradores e gente empolgada, não há como negar o quanto Jesus foi eficiente, o quanto as boas novas de fato alcançaram corações naquele tempo em que o Senhor Jesus desenvolveu o seu ministério. Ele de fato chamou pessoas, arregimentou pessoas para o seu trabalho e muita gente começou a segui-lo, e depois essas pessoas foram desafiadas e chamadas por Cristo para também continuarem esse movimento e serem multiplicadoras. E é exatamente essa nossa proposta aqui nessa nossa fala, é refletir sobre Jesus como multiplicador e o chamado dele para cada um dos seus discípulos, aqueles que o seguem. Jesus nos convocou para que nós também nos tornássemos multiplicadores.
e para que a gente compreenda essa nossa missão e esse nosso desafio, eu queria refletir então sobre como Jesus desenvolveu o seu ministério como multiplicador. E eu escolhi esse texto de Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35, porque penso que é um texto importante para a gente entender o ministério do Senhor Jesus Cristo, entender esse tempo em que o Senhor esteve entre nós e o ministério que Ele desenvolveu entre nós como multiplicador, e a partir daí extrairmos então princípios para a nossa caminhada, princípios para a nossa vivência também como multiplicadores. Então, nesse texto de Mateus capítulo 9, do versículo 35 até o capítulo 10, o primeiro versículo, nós temos aí pelo menos quatro elementos da missão de Jesus como multiplicador. Então, se você, inclusive, quiser ficar aí com a sua Bíblia aberta nesse texto, para ir acompanhando esses movimentos e as referências que nós formos dando aqui, então, esse texto apresenta o contexto do ministério do Senhor Jesus, do ministério multiplicador dele, apresenta os compromissos, a compaixão e, por fim, o chamado do Senhor Jesus Cristo. E eu queria pensar com vocês esses quatro movimentos. Reservei aqui mais ou menos uns 40 minutos para cada movimento desse, então acho que antes das 6 dá para terminar, amém? Vai ser um pouco menos, viu, gente? Acho que meia hora já é suficiente. Bom, primeiro item então, o contexto da missão do Senhor Jesus Cristo. Como o Senhor Jesus desenvolveu a missão durante esse tempo em que Ele esteve entre nós. Então esse texto diz que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados. Jesus caminhou intencionalmente até as pessoas. Ele foi de cidade em cidade, de povoado em povoado, pregando as boas novas do reino de Deus. Nós temos algumas passagens do Senhor Jesus convocando os seus discípulos, especialmente depois da sua ressurreição, para que os seus discípulos também caminhem intencionalmente em direção às pessoas e preguem o Evangelho para as pessoas. Mas antes do Senhor Jesus dizer para os seus discípulos, vão, Ele primeiro foi. Nós temos esse movimento do Senhor Jesus ali no primeiro século, caminhando de cidade em cidade, de povoado em povoado, anunciando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. Interessante, a missão de Jesus foi uma missão urbana. Ele pregava nas cidades. É claro que as cidades da época eram cidades bastante diferentes das cidades do nosso tempo, mas ele estava de cidade em cidade, de povoado em povoado. E por quê? Porque nesses lugares estão as pessoas. As pessoas estão nas cidades. As cidades são os lugares onde nós temos o maior número de pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus por metros quadrados. Então, se as pessoas estão nas cidades, onde nós devemos estar para pregar o Evangelho? Nas cidades. Jesus caminhou de cidade em cidade. Nós temos um grande desafio no nosso tempo, especialmente aqueles que vivem em grandes cidades, em grandes metrópoles, de pregar o Evangelho de Jesus para as pessoas que vivem nessas cidades com seus dilemas, com as suas lutas, com as suas aflições. Nós temos um desafio de, assim como Jesus, caminhar em direção às pessoas. O texto que nós lemos, ele diz que Jesus percorria as cidades. Eu destaquei essa palavra, esse verbo que aparece aqui nesse texto, o verbo é percorrer, porque esse verbo está num tempo em que o autor, quando ele está escrevendo para apresentar o que Jesus estava fazendo, era como se ele estivesse assistindo um filme. Essa é a ideia do tempo imperfeito no modo indicativo, ativo da língua grega. Esse tempo é um tempo verbal usado para descrever ações no passado que ocorreram de maneira contínua, repetitiva e habitual. Nós temos um outro tempo verbal na língua grega para descrever um evento do passado, que é o aoristo. E esse outro tempo verbal é como se o autor tirasse uma foto. Agora, o imperfeito é como se ele estivesse assistindo um filme passando diante dos olhos dele.
Então, ele é muito claro em dizer, parece que Mateus via isso enquanto escrevia, Jesus andando de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, pregando o Evangelho, anunciando a palavra para as pessoas. Então, de fato, ele caminhou de maneira intencional. Esse autor, o Fritz Heinecker, ele diz que Jesus procurava as pessoas lá onde elas estavam em casa. Em todas as cidades e aldeias, há pessoas em casa. Jesus não espera que as pessoas venham até ele, como João Batista fazia. João Batista estava no deserto da Judéia pregando, e as pessoas vinham até João Batista para serem batizadas. O movimento de Jesus foi diferente. Ele não esperou as pessoas virem até ele, ele foi até as pessoas. Ele caminhou até as pessoas. O Samuel Keller afirmou certa vez que a chave para as almas das pessoas está pendurada em suas casas. Por isso, é necessário ir até elas, procurá-las em suas vidas cotidianas, em suas aflições, em suas doenças e em sua solidão. Nós temos um grande desafio como multiplicadores, chamados pelo Senhor Jesus para desenvolver esse ministério de fazer discípulos, de irmos intencionalmente até as pessoas, irmos até onde as pessoas estão, assim como o nosso Senhor fez, caminhar em direção às pessoas de maneira habitual, contínua, recorrente. Esse é o nosso desafio. Infelizmente, às vezes, a gente percebe que algumas igrejas têm um movimento diferente, um movimento de esperar. Nós nos fechamos dentro das nossas paredes e nós criamos eventos para nós mesmos e esperamos as pessoas virem para participarem desses eventos que nós criamos, e esses eventos às vezes dão a impressão de que as coisas estão caminhando bem, de que as coisas estão funcionando de maneira excelente na igreja. O movimento de Jesus é o movimento de ir até onde as pessoas estão. Multiplicadores precisam ir. Esse é um grande desafio que nós temos. Grande desafio de sermos discípulos intencionais, missionais, que vivem a missão no dia a dia e que de fato caminham em direção às pessoas, caminham e encontram as pessoas no seu cotidiano, enfrentando os seus dilemas, e ali compartilham o Evangelho, a palavra, a Escritura, as boas novas do reino de Deus. Jesus fazia isso. Eu penso que se nós queremos ser multiplicadores, seguindo o exemplo do nosso Senhor, seguindo o exemplo do Senhor Jesus, nós também precisamos caminhar intencionalmente em direção às pessoas. Esse é o primeiro item, contexto. Eu caminho um pouco mais para falar agora sobre os compromissos da missão multiplicadora de Jesus. Porque Jesus caminhava em direção às pessoas, e ele caminhava em direção às pessoas com um objetivo muito claro. Ele caminhava em direção às pessoas com uma intenção muito clara. E o texto diz para a gente o que Jesus fazia enquanto caminhava em direção às pessoas. O texto diz que ele ia passando de cidade em cidade, ele ia passando de povoado em povoado, e o que ele fazia nessas cidades e nesses povoados? Ali Jesus estava ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ensino, pregação e cura e sinais poderosos. Jesus, enquanto caminhava nas cidades, ensinava sistematicamente a palavra de Deus. Ensinava sistematicamente as Escrituras. Ele ia até as sinagogas e, se tivesse oportunidade nessas sinagogas, ensinava as Escrituras. A cada sábado estava nas sinagogas com a Bíblia aberta e ensinando as Escrituras para as pessoas e ministrando ao coração das pessoas através da Escritura Sagrada. Além disso, ele pregava corajosamente, pregava poderosamente, porque a mensagem de Jesus era a mensagem do reino de Deus. Ele pregava nessas cidades, nesses povoados, o evangelho do reino de Deus. Marcos diz para a gente que assim que Jesus foi batizado, assim que ele foi batizado e começou o seu ministério, ele começou a sua pregação. E qual era a sua pregação? O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se
e creiam no Evangelho. Jesus, durante todo o tempo em que esteve entre nós, ele pregava essa mensagem corajosa e desafiadora a respeito do reino de Deus. Onde ele estava, ele pregava sobre o reino de Deus, porque Jesus sabia que um novo tempo havia chegado na história da redenção, porque o próprio rei estava entre nós, o próprio rei havia desembarcado aqui nessa terra, havia se encarnado, se tornado gente, veio entre nós para inaugurar esse novo tempo na história da salvação. O reino havia chegado porque o rei estava aqui. Então o tempo estava cumprido, e por isso ele desafiava então as pessoas a se arrependerem, a reconhecerem o seu pecado e a crerem nele. Arrependam-se, creiam no Evangelho. Essa era a mensagem que Jesus pregava em todos os lugares. Ele pregava sobre o reino de Deus, sobre o reino de Deus. É impressionante nos Evangelhos como toda vez Jesus está pregando sobre o reino de Deus. As parábolas são sobre o reino de Deus. Os milagres são sinais do reino de Deus. Os exorcismos são sinais de que o reino chegou. Enfim, Jesus falou o tempo inteiro sobre o reino de Deus. Até acho que a gente fala pouco sobre o reino em relação ao tanto que Jesus pregava e falava a respeito do reino de Deus. E ele desafiava as pessoas a se arrependerem e a crerem no Evangelho. Multiplicadores, enquanto caminham intencionalmente em direção às pessoas, precisam ter esses compromissos do Senhor Jesus, e um deles é a pregação do Evangelho, das boas novas do reino de Deus, anunciar para aquelas pessoas que ainda vivem a revelia do rei, que ainda vivem como se o rei não existisse, que ainda não consideram a existência do rei. A gente anuncia de que o rei já veio, e que elas precisam se arrepender, e que elas precisam abandonar a rebelião, e que elas precisam se converter e crer no Senhor Jesus Cristo, crer no Rei. Nós caminhamos e pregamos sobre o reino de Deus, e ensinamos essas pessoas, ensinamos aqueles para os quais nós anunciamos o reino de Deus, ensinamos o Evangelho. E por fim o texto fala que Jesus também curava toda sorte de doenças e enfermidades. O ensino e a proclamação eram acompanhados de sinais visíveis. As curas aconteciam, muitas curas aconteciam durante o ministério do Senhor Jesus Cristo. Tem até uma palavra interessante que aparece aqui nesse texto para cura, que é uma palavra que deu origem a uma palavra que nós usamos no português, que é a palavra terapia. Jesus, ele enquanto caminhava aqui como um mestre, como um arauto e como um terapeuta, cuidando das pessoas, né, e curando as doenças e enfermidades. É bem verdade que essa palavra, por algum tempo, ela foi usada com o sentido de serviço, mas no Novo Testamento ela tem o sentido mesmo de cura, né? Então Jesus andava curando, realizando sinais poderosos enquanto o Evangelho era pregado. Nós acreditamos que os discípulos de Jesus do nosso tempo, né, na autoridade do Senhor Jesus Cristo, ainda podem orar suplicando a Deus por curas. Jesus, quando disse em Marcos, no capítulo 16, para que nós fôssemos para o mundo todo e pregássemos o Evangelho a toda criatura, ele disse: e esses sinais seguirão os que creem, né? Em meu nome vocês vão realizar curas, em meu nome vocês vão falar novas línguas, né? Em meu nome vocês vão expulsar demônios. Jesus falou de sinais que acompanham a pregação. No último versículo, inclusive, diz que depois que ele foi ascenso aos céus, os discípulos começaram a pregar, e a pregação deles era confirmada pelos sinais que vinham acompanhando a pregação. Então nós acreditamos sim que a igreja, os discípulos do Senhor Jesus do nosso tempo, os sinais, eles continuam acompanhando a pregação do Evangelho. É claro que os sinais, né, as curas, esses sinais poderosos, não é aquilo que a gente oferece como principal. A gente não coloca na frente da igreja uma faixa dizendo: venha para uma noite de cura, porque no dia tal, na hora tal, Jesus vai realizar curas. A gente prega o Evangelho. O que a gente apresenta como principal, o que é central na igreja é o Evangelho, é a palavra. A gente anuncia a palavra, a gente anuncia o Evangelho, e acreditando que os sinais acompanham, os sinais vêm a reboque. A gente acredita nisso, nós continuamos acreditando nisso. Mas muito mais, talvez, do que o próprio sinal em si, essa atitude de Jesus de pregar
ensinar e curar demonstra para a gente também a preocupação que Cristo tinha com a pessoa de maneira integral. Uma pessoa em sua totalidade. Enquanto ele pregava, ele via gente sofrendo com doenças, sofrendo com enfermidades. E o fato de Jesus curar também essas pessoas demonstra para a gente a preocupação que ele tinha com a integralidade do ser humano. Por isso, por conta disso, o Jorge Henrique Barro, quando escreveu sobre esse texto aqui e leu sobre essa tríplice atividade de Jesus enquanto ele ia de cidade em cidade, povoado em povoado, ele falou sobre a integralidade da missão a partir dessas 3 atividades de Jesus. Ele disse que através da proclamação das boas novas, a igreja apresenta a vida eterna para as pessoas. Através do ensino, a igreja ela educa para a vida eterna e ela ensina os valores do reino de Deus, assim como Cristo fez. E através do serviço, que ele está usando aqui como um sinônimo para esse último item aqui, que é a cura, a igreja mostra o poder do reino de Deus no já, ainda não. E isso revela a integridade da missão. A igreja faz isso, a igreja prega, ensina e serve. Ela não apenas prega, ela prega e ensina, ela não apenas ensina, ela ensina e prega, ela não apenas serve, ela serve, ensina e prega. Então, enfim, ela faz todas essas atividades enquanto desenvolve a missão deixada pelo Senhor Jesus Cristo. Esse é o chamado que nós recebemos. Jesus, ele, enquanto caminhava, ele pregava, ensinava e curava, e servia as pessoas na sua integralidade, encontrava as pessoas no seu cotidiano, estava preocupado com a pessoa inteira. Se a gente quer ser multiplicador, seguindo o exemplo do Senhor Jesus, nós temos o desafio também de abraçarmos essas atividades e de desenvolvermos essas atividades como Jesus Cristo desenvolveu. Também nos preocuparmos com a pregação, com a educação e com o serviço. Enfim, seguindo o terceiro C que eu apresentei em relação aos 4 elementos aqui da missão multiplicadora de Jesus, tem a ver com a compaixão. O texto diz que Jesus ia passando de cidade em cidade, povoado em povoado, ele ensinava, pregava e curava, e o versículo 36 diz que ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. É significativo essa descrição que Mateus faz do ministério do Senhor Jesus, quando ele diz que Jesus viu as pessoas. Ao ver as pessoas, ele caminhava e realmente se preocupava com as pessoas, dava atenção às pessoas. Ele não estava ali simplesmente passando protocolarmente. Essa não é a ideia de Jesus. Não foi porque alguém marcou uma programação especial em Cafarnaum, e ele tinha que ir para Cafarnaum para passar uns dias ali em Cafarnaum pregando, porque tinha uma agenda. Não, ele ia, e ele estava realmente preocupado com as pessoas, e ele via as pessoas, enxergava as pessoas. Nem todos veem o povo. Trouxe uma frase do poeta romano Horácio, que dizia: odeio o povo simples e me mantenho longe dele. Os líderes da época do Senhor Jesus, tem uma fala deles no Evangelho de João, no capítulo 7, o povo que não sabe nada da lei é maldito. Essa fala de alguma maneira revela o desprezo dos líderes religiosos com algumas pessoas. Jesus via, o nosso Senhor estava atento, Jesus sempre enxergava as pessoas, e diante dessa atitude do Senhor Jesus, que nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, é importante a gente perguntar, como multiplicadores que somos e que fomos chamados para ser pelo Senhor Jesus Cristo, se a gente tem conseguido enxergar as pessoas que convivem conosco, as pessoas que nós trombamos todos os dias no ônibus, no metrô, nas ruas, no nosso trabalho, na universidade, na escola, se nós temos de fato conseguido enxergar as pessoas, colocar os olhos nela,
ter esse coração do Senhor Jesus Cristo, o coração que Jesus Cristo tinha para com as pessoas. Eu destaco aqui essa palavra compaixão. Ao ver as multidões, o texto fala que Jesus teve compaixão, ele se compadeceu das pessoas. A palavra que Mateus usou aqui para compaixão, ele usou a palavra mais forte que a língua grega tinha para expressar esse tipo de sentimento. É uma palavra que, inclusive, na raiz dela nós temos a palavra vísceras ou entranhas. Então, ela denota essa palavra, uma compaixão íntima, denota aquele tipo de preocupação que a gente tem com as pessoas, que vem do mais profundo do nosso ser. Sabe quando você está diante de uma situação que te comove? Uma situação que mexe com você? E às vezes até fisicamente mexe com você mesmo assim? Você sente algumas coisas no seu corpo, de tão dramática que é a situação. É mais ou menos isso que essa palavra aqui descreve, uma compaixão que vem ali do profundo do ser. Jesus realmente andando em todos esses lugares e olhando, vendo, enxergando as pessoas, estando com as pessoas, ele se preocupava verdadeiramente com as pessoas. É esse tipo de compaixão que esse texto aqui mostra, que esse texto aqui ele apresenta para a gente. Não há missão sem compaixão. Não existe missão sem compaixão. Compaixão e missão andam de mãos dadas. Andam de mãos dadas. Não tem como ser missionário sem compaixão. Jesus tinha compaixão. Jesus gostava de gente. Jesus gostava de pessoas. Eu lembro de um professor que eu tive na Faculdade Batista aqui de São Paulo, chamado Irland Azevedo. Eu acredito que o pastor Irland ainda está vivo, mas na época ele deu aula para mim, em 2012, ele já tinha ali uns 80 anos, e ele foi dar uma aula especial para a gente, e aí ele disse para a gente um dia na sala de aula: eu vou profetizar na vida de vocês, eu vou profetizar na vida de vocês, o ministério de vocês não vai dar certo, vocês vão ter muito problema, muita dificuldade, se vocês não tiverem 3 coisas. Se 3 coisas faltarem no ministério de vocês, vocês vão ter muito problema. Escreve aí, porque essa profecia é uma profecia de Deus. E agora eu vou compartilhar essa profecia com vocês. Nós não seremos multiplicadores eficientes se faltar no nosso ministério. Grava aí, 3 coisas. Primeira delas, relacionamento. Segunda, relacionamento. Terceira, adivinha? Relacionamento. Se nós não gostarmos de gente, se nós não gostarmos de pessoas, se a gente tiver dificuldade para nos relacionarmos, nós teremos dificuldades de fazermos discípulos, porque discipulado o que é, se não compartilhar a vida? Discipulado é muito mais do que compartilhar um curso de algumas horas, de alguns meses. É a disposição de caminhar com alguém, de andar com alguém. A gente vai compartilhar a vida com as pessoas. Então nós precisamos amar pessoas, amar gente, amar gente. Se você tem dificuldade para amar gente, para amar pessoas, peça para Deus: Senhor, me ajuda a amar pessoas, me ajuda a amar gente, porque eu quero de fato ser um multiplicador, eu quero ser alguém que faz discípulos, eu quero ser alguém que de fato atua de maneira eficaz na sua missão. Então me dê um coração que ama as pessoas, um coração que tem compaixão por aqueles com quem eu encontro, por aqueles que fazem parte da minha vida. Supliquemos isso para Deus, peçamos isso a Ele, que Ele nos dê um coração que ama a gente, um coração cheio de compaixão, cheio de compaixão. E por que Jesus tinha compaixão? O que Jesus viu quando ele estava andando e viu pessoas? O que ele viu? O texto diz que ele viu pessoas aflitas, ele viu pessoas exaustas, e ele viu pessoas perdidas. É isso que o texto de Mateus diz para a gente.
naquelas cidades do primeiro século, aquelas cidades pelas quais Jesus passou, ele encontrou muita gente aflita naquelas cidades, encontrou muita gente cansada, muita gente exausta e muita gente desorientada. O texto chega a dizer, pessoas que eram como ovelhas sem pastor. E eu pergunto a vocês, nas cidades do nosso tempo, nas cidades do nosso mundo, nas cidades que nós vivemos, é possível encontrarmos pessoas aflitas? É possível encontrarmos pessoas exaustas? É possível encontrarmos pessoas perdidas, sim ou não? As cidades, principalmente as grandes cidades, gente, e nós estamos falando aqui para um público que vive em grandes cidades, Eu cresci numa cidade chamada Limeira do Oeste. Já ouviram falar? Quem conhece Limeira do Oeste? Tem uma pessoa que conhece Limeira do Oeste ali. Na época, tinha 3.000 habitantes, agora tem mais já, mas era bem pequena. Até os 9 anos, aí depois dos 9 aos 18, antes de ir para o seminário, eu fui para Iturama. Iturama tem 30.000, já aumentou, mas eram cidades menores, uma realidade completamente diferente que a gente encontrou aqui quando veio para São Paulo, Campinas, é outra realidade, mas ainda assim, lá em Iturama tem gente aflita, tem gente exausta, tem gente também perdida e desamparada, mas isso é muito mais perceptível em grandes centros. As pessoas estão aflitas por falta de trabalho, aflitas por insegurança, aflitas por conta de medo em relação ao amanhã, aflitas com medo de saírem na rua e de repente serem assaltadas, aflitas por uma porção de razões, estão cansadas. As pessoas que vivem nos grandes centros estão cansadas, exaustas por conta do excesso de trabalho, porque não tem tempo de lazer suficiente, porque não tem tempo com a família suficiente. As pessoas estão cansadas, e ainda mais por conta da tecnologia. A tecnologia acabou piorando um pouco mais isso, né? Porque agora a gente fica vidrado nas telas, né? E isso tem cansado ainda mais, esgotado ainda mais as pessoas. Foi uma grande bênção, né? Muitas bênçãos vieram com todo esse avanço tecnológico, mas ele também traz os seus problemas e as suas dificuldades. Então as pessoas estão exaustas, estão perdidas. É possível ainda encontrar gente perdida, gente que parece ovelha sem pastor, gente que está com crise vocacional, crise espiritual, crise num monte de áreas, e aí ficam tentando criar deuses para acalmar o seu coração, criam ídolos para acalmar o seu coração, porque estão perdidas, entram de cabeça em algumas coisas, achando que se eu conseguir isso aqui, a minha vida vai mudar, eu vou encontrar esse vazio e essa satisfação que eu tanto procuro. Aí conquista aquilo que ela achava que se ela conquistasse, todos os meus problemas estão resolvidos. Aí o dia que ela encontra, que ela conquista, o que é que ela vai descobrir? Não estão. Ela vai ter que arrumar outra coisa, para ela começar a correr atrás, colocar como uma meta, o objetivo da vida, para ver se quando ela encontrar aquilo, ela vai encontrar a satisfação verdadeira, e vai ficar indo de uma coisa para outra, e nunca vai encontrar, porque o nosso coração só descansa verdadeiramente quando ele descansa em Deus. Nós somos criados para Deus, e a gente só tem descanso verdadeiro no coração quando nós estamos em Deus e em Cristo Jesus. Muita gente está perdida porque não sabe disso, e a gente descobriu isso, a gente descobriu que seguir Jesus é um negócio fantástico, e que a gente encontra significado e sentido para a vida quando a gente está em Cristo Jesus. Nós descobrimos isso, mas tem gente desorientada que não sabe disso. E o que a gente foi chamado para fazer, o que nós somos chamados para fazer? Caminhar em direção a essas pessoas que Deus coloca no nosso caminho, para dizer a essas pessoas que estão aflitas, exaustas e desorientadas, que Jesus Cristo pode dar jeito na vida delas, que Jesus Cristo pode dar sentido e significado para a vida delas. Nós somos chamados para apresentar para essas pessoas o Evangelho do Reino, porque o Evangelho do Reino, gente, muda de fato o coração das pessoas. O Evangelho do Reino, a gente é chamado para levar o Evangelho do Reino do Senhor Jesus Cristo a pessoas que estão aflitas, exaustas e perdidas. Por fim, o chamado, o quarto
C. O chamado na missão multiplicadora do Senhor Jesus. Jesus caminhava de cidade em cidade, de povoado em povoado, pregando, ensinando e curando, via as pessoas, tinha compaixão delas, porque estavam aflitas, exaustas e perdidas. E aí, o texto diz que então ele diz para os seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus sabia que ele precisava de outras pessoas fazendo aquilo que ele estava fazendo, outras pessoas para também caminharem em direção às cidades e aos povoados, para pregar o Evangelho e ensinar as verdades do Reino de Deus para aquelas pessoas que estavam aflitas, exaustas e desorientadas. E por isso ele vira para os seus discípulos e diz para os seus discípulos, antes de convocá-los, ele diz para os seus discípulos primeiro, ele diz o que para eles? Ele diz que eles precisavam orar. Oremos, roguemos, pois, ao Senhor da seara, ao Senhor da colheita, para que Ele envie trabalhadores. Realmente a colheita é grande, realmente há muita coisa a ser feita, realmente há muitas pessoas para serem alcançadas. E o que a gente tem que fazer? Primeira coisa que Jesus diz para os seus discípulos é: vamos orar para o Senhor da seara, para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Por que orar? Por que nós devemos orar? Nós oramos porque, apesar de termos recursos e estratégias e planejamentos e etc, nós não confiamos somente nessas coisas. Nós acreditamos que a seara pertence ao Senhor. Roguem ao Senhor da seara. A seara não é nossa, a seara pertence ao Senhor. Então nós precisamos do Senhor, nós precisamos do poder do Senhor, nós precisamos das bênçãos do Senhor, nós precisamos da graça do Senhor. Por isso nós oramos. Eu disse que compaixão e missão andam de mãos dadas, espiritualidade e missão também andam de mãos dadas. Nós não fazemos missão sem depender do Senhor, nós não fazemos missão sem nos colocarmos primeiro de joelho diante do Senhor e pedirmos a graça e o poder dEle para a nossa vida, para a nossa igreja, para o nosso ministério. Nós confiamos no poder do Senhor, nós oramos, a gente ora para o Senhor da seara, porque nós confiamos nele, nós dependemos dEle. Jesus nos desafiou a fazer isso. Espiritualidade e missão também andam de mãos dadas, e é o Senhor que envia obreiros, é o Senhor que envia pessoas para atuarem na sua seara. É o que esse texto aqui ensina para a gente. É interessante essa palavra que é usada aqui: peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua seara, para a sua colheita. Essa palavra que é usada aqui para enviar, gente, literalmente essa palavra significa empurrar para fora, pôr para fora, com ou sem força. Essa palavra aqui é a palavra que é usada, acreditem vocês, né, no Novo Testamento, quando pessoas estão possuídas por demônios, e os demônios são expelidos, são expulsos. Quando você expulsa um demônio, quando você coloca para fora um demônio na autoridade que há no nome de Jesus, essa palavra que é usada para a expulsão de demônios é a palavra que aparece aqui, porque essa palavra denota urgência. Jesus está dizendo: orem, e é para orar com urgência, para que o Senhor continue enviando, porque é Ele que desperta pessoas para a sua seara, é Ele que chama pessoas para a sua seara, para atuar como multiplicador, para atuar como pregador do Evangelho, gente. É o Senhor que desperta pessoas, é o Senhor que desperta. A gente precisa confiar nisso, acreditar nisso. É Deus que chama pessoas, e eu acredito que muitos aqui, ou se não todos, ou quase todos, um dia foram despertados pelo Senhor e chamados pelo Senhor para atuarem na sua seara. Nós estamos falando aqui para um grupo de líderes, para pastores, que um dia foram tocados e despertados pelo Senhor.
A gente serve a Cristo ali no seminário em Cosmópolis, ministrando para os seminaristas já há algumas turmas, e a gente sempre diz para o pessoal ali, o seminário, ele capacita pessoas para o ministério pastoral, ele equipa pessoas para o ministério pastoral, mas o chamado mesmo, quem chama pessoas para o ministério é o Senhor. É o Senhor, é Deus quem primeiro desperta. E o seminário está ali para equipar vocacionado, gente que já foi chamada e despertada pelo Senhor, porque é Deus quem desperta. Por isso a gente precisa orar para o Senhor. Está faltando multiplicador lá na igreja, está faltando gente para se envolver com a obra missionária lá na igreja onde você serve ao Senhor Jesus Cristo. O que a gente tem que fazer, segundo Jesus? Orar. Senhor da seara, envia multiplicadores. Senhor da seara, envia pregadores. Senhor da seara, desperta pessoas. Nós somos chamados para orar. Jesus diz para os seus discípulos, orem, e não somente orar. Aí o texto diz que o próprio Senhor Jesus comissiona e envia esses discípulos na sua autoridade. O texto diz assim, chamando os seus 12 discípulos, capítulo 10, versículo 1, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Aí lá no versículo 5, Jesus enviou os 12. Então ele pede para eles orarem, para o Senhor levantar pessoas, despertar pessoas para a obra missionária. No capítulo 10, aí no versículo seguinte, ele chama 12. Deus já estava chamando 12. Chamou pessoas. E depois envia essas pessoas em missão. Eles são enviados. E eles são enviados na autoridade de quem? O texto diz que eles são enviados na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Chamou os seus 12, deu-lhes autoridade e depois os enviou. Eles foram enviados na autoridade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a gente faz missão no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós saímos em missão para pregar o Evangelho não confiando nos nossos métodos ou na nossa inteligência ou na nossa habilidade. Nós saímos confiando no poder do Senhor Jesus Cristo, na autoridade que a nós foi delegada pelo Senhor Jesus Cristo, e caminhamos em direção às pessoas confiados no poder do Senhor Jesus Cristo. Ele deu autoridade para os seus discípulos nessa ocasião. Então, em quem nós confiamos? Em quem nós confiamos? Hudson Taylor, famoso missionário inglês que pregou na Índia durante muitos anos, disse: todos os gigantes de Deus foram homens fracos, que fizeram grandes coisas para Deus, porque se estribaram no fato de que Deus estava com eles. Eles confiavam em Deus, eles dependiam de Deus. Eram homens fracos, e Deus usa homens fracos, mulheres fracas, que confiam nele, que dependem dele, que confiam no seu poder e graça. Enfim, meus irmãos e minhas irmãs, a missão não terminou. Jesus deseja que sejamos multiplicadores. A missão não terminou. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, nós lemos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão, ide, façam discípulos, e batizem esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses discípulos a guardarem todas as coisas que vos ordenei, e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus continua chamando pessoas, na autoridade dele, nós somos desafiados a ir, a caminhar em direção às pessoas, como Jesus Cristo fez, no cerne da grande comissão aqui do Evangelho de Mateus, está a multiplicação dos discípulos. No coração dessa comissão está a multiplicação dos discípulos. Jesus estava falando para um grupo de pessoas ali em Mateus capítulo 28, um grupo de pessoas que havia reconhecido a Ele como Senhor. Ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de fato Ele é dono de tudo. Não há nada no céu ou na terra em que Jesus não possa olhar e dizer: é meu, me pertence. Tudo é dele, tudo pertence ao Senhor Jesus Cristo. E os discípulos são as pessoas que reconheceram isso. E agora esse que tem toda a autoridade diz para esses que reconheceram isso: vão
e contem isso para outras pessoas, para aqueles que ainda não reconheceram isso. Caminhe em direção a essas pessoas. Eu quero discípulo de todas as nações e de todos os lugares. Preguem o evangelho para essas pessoas. Então, no cerne da comissão, nós temos a multiplicação dos discípulos. Então, com base no exemplo do Senhor Jesus Cristo, eu quero concluir dizendo: caminhemos em direção às pessoas, como Jesus Cristo fez. Ele caminhava intencionalmente em direção às pessoas. Além disso, preguemos, ensinemos e sirvamos as pessoas, como Jesus Cristo fez. Além disso, nos importemos verdadeiramente com as pessoas, demonstremos compaixão, como Jesus Cristo fez. E, por fim, oremos e nos disponhamos a ir. Assim como os discípulos foram convocados e foram enviados, que o Senhor Jesus nos empurre para a missão, no nome de Cristo Jesus. Que Deus possa usar essa liderança e esses pastores aqui nas igrejas e cidades onde vocês servem a Cristo e empurrem vocês para a missão de falar do Evangelho, de fazer discípulos de todos os lugares. Isso é o que o Senhor Jesus Cristo quer. A seara é do Senhor. A seara é do Senhor. Eu termino com um texto de Mateus, capítulo 13, versículo 23, quando Jesus estava explicando para os seus discípulos a parábola do semeador. Ele conta a parábola do semeador, que a gente conhece bem, e essa parábola, quando ele vai explicar a parábola, aquela semente que encontrou um terreno fértil, que representa as pessoas que ouvem o Evangelho e que recebem a palavra do Evangelho e que realmente entendem, se convertem, se tornam discípulos do Senhor, se tornam cristãos. Jesus, quando contou essa parábola, disse: essas pessoas, aquela semente que caiu em boa terra, são essas pessoas que ouvem, acatam a mensagem do Evangelho e frutificam. E aí ele diz: alguns vão frutificar 100 por 1, outros 60 por 1, outros 30 por 1. É diferente o tamanho aqui da frutificação, o valor da frutificação, 100, 60, 30, mas tem uma coisa que é comum a todos: aqueles que ouviram a palavra e receberam a palavra no coração. Nós fomos chamados para frutificar. Você foi chamado para frutificar na seara do Senhor, na seara que pertence a Ele. Amém? Vamos ficar em pé, no nome de